País de Gales e África do Sul, neste próximo sábado a partir das 14 horas, o último jogo dos test matches de novembro da temporada 2025. Vamos dar uma geral nesse jogo? Preparado? Vem comigo! Muito legal ter você aqui comigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu nome é Martoni e antes de mais nada agradecer o carinho das mensagens, dos compartilhamentos, dos likes, continua pondo sua opinião, seu ponto de vista, quem você acha que leva esse próximo jogo, por exemplo, né? E mais ainda, se ainda não é assinante do canal, assina agora, aciona o sino, assim sempre que tivermos novos vídeos, você será comunicado, tá bom? E sempre que possível, deixa aquele like que ajuda bastante. Vamos fazer assim então. Vamos dar uma olhadinha primeiro na escalação das duas equipes. Ó, tá aí na sua tela. Vamos conferir. Gales, Gareth Thomas, Dewey Lake, Kieron Assirari, Ben Carter, Rhys Davis na segunda linha, Tane Plumtree, Alex Mann e Aaron Wainwright. Kieran Hardy vai como scrum half, Dan Edwards como abertura, Rio Dyer e Ellis Smith na ponta, Joey Hawkins e Joey Roberts os centros e Blair Murray o fullback. Os Springboks também bastante mudados tem Gerard Steenkamp, Johan Grobbelaar e Will Colou na primeira linha, Jean Klein e Juan Nourier na segunda linha, Sia Colise, Franco Mostert e Jasper Wiese na terceira linha. Morné Vandenberg vai com a 9, Satya Feinberg e Ngomezulo com a 10, os pontas Kenan Moody e Ethan Hooker, os centros André Esterhuizen e Damian de Allende e o fullback Damian Willemse. Você vê muitas mudanças nas duas equipes, né? Vamos falar um pouquinho de País de Gales, que tenta reencontrar um caminho agora com a chegada do treinador Steve Tandy. O grande herói da semana passada, o Tom Rogers, primeiro jogador, para você ter uma ideia da história do rugby de País de Gales a marcar um hat-trick contra os All Blacks, está de fora desse jogo devido a uma lesão. Para você entender, deixa eu contextualizar para você por que as duas equipes têm tantas mudanças. Porque esse jogo está fora da janela oficial de testes do World Rugby. Isso significa que as duas equipes têm que procurar caminhos alternativos, porque alguns dos seus jogadores têm contratos e alguns clubes não abrem mão. Então vamos lá. Tandy recebeu reforço de última hora aí do Aaron Wainwright, que estava machucado, mas acabou voltando, né? Mas 13 jogadores da seleção galesa tiveram que retornar para os clubes, tanto na Inglaterra quanto na França. Em compensação, 6 jogadores, o fullback Blair Murray, o abertura Dan Edwards, o scrum half Kieran Hardy, o capitão e hooker Dewey Lake, o pilar Kieran Assirari, terceira linha Alex Mann, participam na sequência do seu quarto jogo. Joey Hawkins e Joey Roberts entram no lugar dos... Os centros vão com também novos Joey Hawkins e Joey Roberts. Bom, e com isso bastante mudança, né? O Tane Plumtree volta para a equipe. Alguns jogadores também no banco de reservas vão ter oportunidade. E o Tandy disse que quer ver dos rapazes o mesmo tipo de esforço e desempenho que teve o time da semana passada. Vamos ver o que acontece. Agora vamos falar um pouquinho dos Springboks. O Hasse Erasmus, pela primeira vez na temporada, vai usar aquele bomb squad com 7 jogadores forwards para o banco de reservas e apenas um para a linha, em virtude dos jogadores que ele tem disponível para esse confronto contra o País de Gales. Mesmo assim, tem muitos méritos, hein, o Hasse Erasmus. Quando você dá uma olhadinha na escalação da equipe, tem 7, 8 jogadores campeões mundiais, e um monte de gente nova e muita gente boa, enfim, né? Uma equipe realmente construída com muita base, viu? Então, aí nós vamos ter na primeira linha o Steenkamp, o Grobbelaar e o Will Colou, tendo oportunidade junto com o Jean Klein, que vai para a segunda linha junto com o Juan Nourier, para tentar alguma vaga aí, que é muito concorrido o grupo de jogadores, da elite de jogadores dos Springboks. O Mostert vai para a terceira linha com o Jasper Wiese e o Colise. Morné Vandenberg, que sempre entra muito bem, impressiona, entra como titular. O Kobbs Reinhardt, dessa vez é o único linha e está no banco de reservas. Aí você tem o espetacular Ngomezulo, Kenan Moody numa ponta, Esterhuizen e Damian de Allende de centros, Ethan Hooker na outra ponta e o Damian Willemse de fullback. Ele pode se dar esse luxo de meter 7 forwards no banco e apenas um jogador de linha, porque se você pega aí, o Kenan Moody joga de centro, o Esterhuizen joga de asa,
Damian DeAllende joga em qualquer uma das duas. O Ethan Hooker joga de centro, joga de ponta, joga de fullback. O Damian Williams joga de abertura, joga de centro e joga de fullback, enfim, né? E o Ngomezolo de abertura, primeiro centro e fullback, ou seja, se tem uma contusão ele consegue improvisar. Além disso, ele tem no banco o Kwang Smith, que também eventualmente pode fazer uma função de linha. Sob o ponto de vista do momento e do momento especial que vivem os Springboks, é óbvio que, embora joguem na casa de País de Gales, devem ser considerados como favoritos. Vem com uma equipe forte, uma equipe que vai jogar muito na base, mas vai ter criatividade com o Ngomezolo e com o Vandenberg. Tem finalização com o Hooker, com o Mori, com o Damian Williams e com a transição muito veloz do André Sterhuisen e do Damian DeAllende, e um pack de forwards poderoso, né? Seguríssimo no lateral, no scrum fixo, no jogo aéreo, enfim, uma equipe praticamente completa, para não dizer perfeita, porque perfeição não existe, mas muito próxima da perfeição, uma equipe realmente extraordinária, talvez a maior equipe da história do rugby moderno em tratando-se de seleções. País de Gales, pelo seu lado, tenta um caminho, como eu disse, com Steve Tandy. Tem alguns bons jogadores aí, como o Dewey Lake, como o Kieran Sirari. Eu gosto da segunda linha com o Carter e o Davis. O Plumtree também eu gosto, é um jogador que pesca muito na base. Esse Alex Mann é uma grande novidade. Kieran Hard é um bom scrum half. Dan Edwards faz bem a abertura junto com o Blair Murray lá de fullback. Rio Dyer é um finalizador. O Ellis Smith é um jogador de muita cobertura, é um cara muito inteligente para jogar. Hawkins e Robertson tentar fazer um bloqueio ali de meio de campo para o Sterhuisen e DeAllende. País de Gales sabe que para jogar esse jogo com intensidade vai ter que segurar o pack de forwards, não pode andar para trás e nos duelos tentar equilibrar. Não é fácil. A tendência é os Springboks, como sempre, fazer um jogo moderado, começam forte, depois dão uma reduzida no ritmo, depois volta com tudo. Tem que tomar muito cuidado com o Satya Feinberg. Em Ngomezolo, ele é muito criativo, é um jogador especial, né? Aos poucos está criando seu nome e fazendo sua história dentro dos Springboks. Enfim, esses são os grandes desafios para o País de Gales. Defender muito solidamente, o que não tem conseguido, e atacar bastante quando tiver a posse de bola. Sob qualquer ponto de vista, favoritismo para os Springboks. Eu não acredito numa condição para País de Gales no momento, embora seja uma grande potência, mas está num recomeço de trabalho. Vitória da equipe do Rassi Erasmus, os Springboks na cabeça. Bom, acho que é isso, passamos tudo, né? Mais geral nas duas equipes, também no modo de jogar, no favoritismo e tudo mais. Entra no site espn.com.br, confere lá a programação dos jogos e também o que vai passar no Disney Plus. Tem o Seven Aside chegando também neste final de semana, o novo formato do Seven Aside. E acho que é isso. Põe sua opinião, põe seu ponto de vista, assina o canal, aciona o sino e vamos que vamos. Dá aquele like, hein? Valeu! Até a próxima!